Bom dia a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar você a abrir comigo em Oséias, capítulo de número 4, versos de número 6, apenas a parte A, que diz assim: O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Quero dar um título à nossa reflexão nesse dia, e o título é Conhecimento, a solução para o sofrimento. O profeta Oséias viveu em um período em que as pessoas estavam vivendo inúmeros sofrimentos, e isso se deu em virtude da falta de conhecimento. Mas, ao contrário do que muitas vezes nós podemos pensar, essa ausência de conhecimento não era a ausência de conhecimento da ciência, mas a ausência do conhecimento do Criador, a ausência do conhecimento de Deus. E perceba você que, diante de tal situação, o relato da palavra de Deus começa nos dizendo, fazendo um convite àquelas pessoas, como também esse mesmo convite continua válido para os nossos dias, para a nossa atualidade. A palavra ela começa dizendo, afirmando àquelas pessoas para que elas estivessem ouvindo a palavra do Senhor. Os filhos de Israel que estavam vivendo um momento de contenda na terra, porque não havia verdade, não havia amor, nem sequer conhecimento de Deus. O que prevalecia em meio àquele povo era a perjuração, a mentira, a matança, os furtos, o adultério. Havia arrombamentos, havia homicídios e homicídios sobre homicídios. Será que isso é diferente dos dias em que eu e que você estamos vivendo? O profeta Oséias chega a afirmar que a terra estava em luto e que todos os que nela habitavam estavam vivendo o desfalecimento. Ele fala que a fauna e a flora, inclusive, eram abalados por conta disso. Nós podemos perceber que não mudou muita coisa, então, entre o tempo de Oséias e o nosso tempo. Mas chega-se a um ponto, inclusive, que até mesmo a estrutura eclesiástica estava sendo abalada. Oséias chega ao ponto de afirmar que até mesmo os sacerdotes naquele tempo, esses estavam rejeitando o conhecimento e, consequentemente, o próprio Deus os rejeitaria. O próprio Deus estaria esquecendo dos seus filhos, dos filhos de Israel, porque esses estavam rejeitando o conhecimento de Deus. Nós estamos vivendo um tempo que eu e você podemos observar claramente que a informação ela tem chegado a muitos em tempo até assustador, inclusive. A informação chega com muita rapidez. Algo que acontece do outro lado do planeta, em fração de segundos, é conhecido por todas as pessoas. O índice de analfabetismo no nosso país, ele tem diminuído. Mas, ainda assim, as pessoas continuam sofrendo. E se continuam sofrendo, nós podemos perceber que nem sempre esse sofrimento ele deve ser atribuído apenas a uma questão de cultura, mas uma questão de ausência de conhecimento, conhecimento de justiça, conhecimento do Deus Todo-Poderoso, daquele que pode mudar o caráter, as condutas do homem. Isso aconteceu na época do profeta Oséias. E, infelizmente, continua acontecendo nos nossos dias. Um povo que não conhece a Deus, que não conhece a justiça de Deus, que não conhece a bondade de Deus, com toda a certeza, a tendência é que esse povo continue vivendo à mercê do sofrimento como vivia essas pessoas na época de Oséias. Mas então, diante de tudo isso, diante desse sofrimento, diante de tantas tragédias, o que nós precisamos fazer? E o mesmo profeta Oséias, no capítulo 6, verso de número 3, ele nos dá uma sugestão. O que eu e você precisamos fazer, o que a nossa geração precisa fazer, o que as pessoas precisam fazer, está em Oséias 6,3. Conheçamos
e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e descerá sobre nós como a chuva seródia, que rega a terra. Por fim, Jesus Cristo, ele, no capítulo 8 de João, ele fez um convite em relação ao conhecimento. E Jesus disse, no capítulo 8 de João, verso de número 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a própria verdade, é Ele que liberta o cativo, que hoje vive oprimido, que hoje vive à mercê do desconhecimento. No dia em que as pessoas entenderem isso, compreenderão a importância de conhecer a Jesus, de ter acesso ao mais eficaz conhecimento. Que o Senhor Jesus abençoe o seu dia e que você busque esse conhecimento.